Naquele momento eu pedi que orassem pela vida de uma criança, que é aluna da minha esposa, que havia rompido o apêndice. E ali ela estava hospitalizada. Para honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, isso aconteceu na sexta, no domingo ela já estava de alta. Deus é bom. Eu trouxe isso como um testemunho daquele dia. Amém? A palavra nos diz, queridos, segundo a escrita do salmista, que ele desgarrou-se como ovelha perdida. Ou seja, ele estava, e isso que eu acho interessante, a gente que lê um pouco a Bíblia, prega já há algum tempo a palavra, está acostumado, e os irmãos que estão acostumados com a palavra, provavelmente vão concordar comigo. Muitas vezes a gente, quando é dado um tema, a cabeça da gente ela começa a desenhar meio que um caminho para aquele tema. Quando foi dado o tema falando sobre em busca da centésima ovelha, a minha cabeça começou a pensar em pastos verdejantes, começou a pensar em ovelhas, começou a pensar no pastor. Eu comecei a lembrar daquelas explicações de quando a gente é criança, da classe bíblica de crianças, ou enfim, quando o pastor traz a ovelhinha no seu colo e vem trazendo ela para o seu rebanho, mas o Senhor me mostrava algo que realmente eu fiquei pensando, Senhor, é verdade. Esta ovelha que ele está falando aqui, percebam que ela é uma ovelha que, diferente de quando a gente pensa naquele evangelismo, muitas vezes nós pensamos naquela ovelha que está lá fora se perdendo, naquela ovelha que está lá, vamos colocar na nossa realidade do nosso dia cotidiano, que está nas drogas, que está nos caminhos errados, que está na criminalidade, que está no caminho do adultério. Muitas vezes a gente é levado a pensar naquela ovelha, mas esta ovelha, ela está falando que desgarrou-se, ela estava dentro do redil. Ela não era uma ovelha, vou usar um termo aqui, me permito usar um termo selvagem. Não era uma ovelha selvagem, era uma ovelha do aprisco. Era uma ovelha que já estava dentro do aprisco. Era uma ovelha que já estava, vamos colocar no nosso dia a dia, já era crente. E isso que eu falei, que eu comecei a falar, Senhor, é esse o caminho, Senhor? Sim, é esse o caminho. E confirmou pela boca do profeta. Hoje nós vamos falar um pouco sobre, não só sobre as ovelhas lá do mundo, mas falar sobre ovelhas de dentro da casa. Porque eu não sei quanto tempo vocês têm de crente. Eu já tenho, pela misericórdia do Senhor, 20 anos caminhando ao lado do Senhor. E nesses 20 anos eu vi muita gente que chegou para dentro da casa do Senhor, que foi evangelizada, que foi, vamos colocar, foi limpa de toda a pecaminosidade, de toda a sujidade, foi ali colocada no aprisco do Senhor, foi alimentada, mas de repente essa ovelha foi embora e deixou de estar no aprisco. E nós, enquanto crentes que somos, nós precisamos estar fortalecidos. Para quê? Para duas coisas: para que nós não sejamos o próximo a entrar por essa senda, porque a gente pensa que isso acontece com o outro. Mas nós vemos na Bíblia, o próprio Davi caiu, por exemplo, o próprio Moisés pecando. Nós vemos que todos os homens, os grandes homens da Bíblia, os apóstolos, tiveram seus momentos de fraqueza. Então nós também somos sujeitos, então precisamos estar fortalecidos. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo, para que nós, enquanto corpo de Cristo, nós tenhamos força espiritual, estejamos ligados com o Senhor e tenhamos a perseverança de ir buscar aquele que se perdeu. Porque muitas vezes é fácil para nós a gente olhar e falar assim: o irmão que deveria estar aqui, que deveria estar ali, que deveria estar lá, não está. É porque é carnal, é porque se perdeu. Não, mas muitas vezes a pessoa está precisando de uma palavra, de uma ajuda, de uma oração. Talvez está precisando de uma prece que ela nunca vai saber que foi você que fez, mas que tem que ser feita. E dentro desse contexto, eu quero convidar os irmãos para
nos relembre de uma história que vai nos servir aqui como o famoso pano de fundo para nós falarmos, que ela está situada lá no livro de Daniel, no capítulo, se você não quiser abrir, não precisa nem folhear, eu leio aqui para ti, a gente só vai ler um versículo. Está escrito assim, no versículo de número 13, do capítulo número 5, Daniel 5:13, está escrito assim: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá? Daniel fora um jovem que ele, por conta das guerrilhas que aconteciam naquela época, conquistas de território, disputas de poder, e também pela permissão do Senhor, ele foi levado cativo. Ele foi levado para uma terra distante, chamada Terra da Babilônia. E lá ele estava numa terra onde as pessoas eram diferentes do costume dele, onde as adorações eram diferentes das adorações que ele estava acostumado, onde as comidas eram diferentes das comidas que ele estava acostumado, onde o jeito do pessoal era diferente daquele que ele estava acostumado. A religiosidade que ali se era praticada era com deuses e ídolos, e ele estava ali. Ele foi levado, foi introduzido à força ali. Mas a Bíblia vai nos falar que, muito embora ele estivesse ali, ele não era dali. E isso tem toda a diferença. Porque nós, não sei se vocês já perceberam, Deus não nos coloca numa redoma. Não, vou colocar numa redoma de vidro, aqui como se nós fôssemos um bibelô. Não. Nós estamos sujeitos à provação. Nós estamos sujeitos à maldade. Nós estamos sujeitos aos dias maus. Nós estamos num mundo que é corrompido, que é pecaminoso, que é injusto e que muitas vezes nos causa asco. Mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós não somos desse mundo. Nós temos uma pátria maior que está lá no céu. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que Daniel ele está lá na Babilônia, mas ele não pertence à Babilônia. Ele assenta no seu coração e ele diz: eu não vou me contaminar com os costumes da Babilônia. Eu não vou, não é porque eu estou na Babilônia. E não sei se os irmãos perceberam que nós estamos com uma crise de identidade no mundo. As pessoas parecem que têm que se engajar, têm que se encaixar em padrões, tem que de alguma maneira se encaixar no jeitão de falar, no jeitão de proceder. Não estou aqui falando de uso e costume, não, jamais falarei, não tenho nem como falar disso, mas no jeitão de proceder, no jeitão de agir, no jeitão de ser igual ao mundo. Porque senão a gente é muito diferente, porque senão a gente não se encaixa. Criou-se um padrão moral, e se o crente não ficar ligado, ele entra por esse padrão moral, e ele começa a aceitar coisas. Eu quero que você lembre agora do tempo que você se converteu. Eu quero que você lembre por um instante a tua régua de pecado, onde que ela estava. O quanto de coisas que você aprendeu que deveria evitar. E daqui a pouco a gente começa a ver que parece que o mundo começa a trazer de uma forma que as pessoas têm que aceitar, porque senão vai ficando de lado, vai ficando de canto, vai ficando de fora. Mas Daniel assentou no seu coração e falou: não vou me corromper, eu não vou me misturar, eu estou aqui, mas não sou daqui. Ele sabia que a qualquer momento ele poderia ser requisitado naquele local, e que ele precisava estar com o coração ligado ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. A qualquer momento eu e você podemos ser requisitados. Como assim, pregador requisitado? Não sei se você já passou por isso. Com certeza a maioria que está aqui, que já é cristão, já passou por isso. Alguém chega para você: irmão, ora por mim, por favor, eu estou com uma necessidade.
Se você não está bem com o Senhor, você tem coragem de falar para a pessoa: eu não estou bem, eu não vou orar por você. Não, você dá um jeitinho: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, mas eu preciso orar para aquela pessoa. Mas não é melhor a gente estar com azeite transbordando? Em nome de Jesus vai acontecer, não é melhor? Não é melhor quando a gente está com o tanque cheio, está na presença do Senhor, do que a gente ter que primeiro ir se consertar com o Senhor para depois orar por alguém? Vai me dizer que nunca aconteceu? Vai dizer que nunca foi pegado no estreito? Fala: ai, Senhor, e agora o que eu faço? Precisa ir lá porque lá tem alguém endemoniado. Você: misericórdia, eu não estou, faz tempo que não jejuo, e agora? Queridos, nós temos que estar todo o tempo com as roupas limpas. Temos que estar todo o tempo com o óleo transbordando em nossa cabeça. Daniel sabia disso. Ele não podia se dar o luxo de desviar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, conforme o costume da Babilônia. Não. Ele estava centrado no seu pensamento no Senhor. Eles botaram um decreto lá, falaram: olha, não pode pedir nada por um determinado período. E se você for olhar a palavra, ele não pedia. A Bíblia diz que ele orava e dava graças ao Senhor. Aleluia. Mas a Bíblia vai nos falar que numa ocasião o rei daquele lugar resolveu fazer um grande banquete, resolveu fazer uma grande festa. E me chama a atenção, quando nós lemos essa passagem, que ele, nessa festa, ele pega os vasos que tinham sido usados lá no templo de Jerusalém, os vasos que eram consagrados ao Senhor, os vasos que eram usados nas festividades do Senhor, mas que ele tinha levado cativo junto com as pessoas. Ele agora começa a colocar vinho dentro desses vasos começa a servir vinho naquela festividade carnal, festividade de orgia que eles estavam fazendo ali, promovendo, festividade de ostentação. O que eu venho entender aqui, queridos? Que nos serve de alerta. Eu estou falando que precisa ter muita coragem para pregar, mas eu, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor colocou no coração, eu estou trazendo. Porque muitas vezes a gente é levado pela emoção de pensar assim: ah, mas essa palavra não sei para quem vai servir, e nem cabe a nós sabermos a quem vai servir. Porque aqui a gente está falando de uma ovelha, talvez não seja para a plateia inteira, talvez não seja para a nave da igreja inteira, talvez não seja para o bairro inteiro, talvez não seja para a população inteira, mas talvez seja para uma ovelha. E eu preciso te falar isso: o vaso estava sendo usado pelo inimigo, percebeu? Ele tinha sido ontem ou anteontem ou até um tempo atrás cheio lá na presença de Deus. Percebe isso? Ele tinha sido lá no templo de Jerusalém cheio, mas quando ele está no território inimigo, eu vou fazer imaginário aqui, supondo que aqui eu estou num território e aqui eu venho no outro território. Quando está no outro território, ele dá liberdade para que o inimigo coloque o que ele quer dentro do vaso. E aí começa o nosso problema. Jesus. Porque se nós sairmos da presença do Senhor, se nós sairmos da graça do Senhor, Jesus falou para Pedro, aleluia, Satanás pediu permissão para se andar em volta de ti. Ele está, queridos, ele está com Deus, buscando que ele possa tragar. Não dá para eu e você dar bobeira, não dá para eu e você fingir que as coisas não são, porque as coisas são. Nós precisamos estar na presença do Senhor 24 horas por dia. O vaso não estava na presença do Senhor, não estava no templo. Ele estava cheio do quê? Não era de ar, não. Estava cheio de coisa que não convinha. Mas a Bíblia diz que ali Deus, naquele momento, transforma um cenário que era um cenário de festividade daquele rei. Era um cenário onde o rei estava ostentando o seu poder. E a Bíblia diz que algo completamente sobrenatural acontece ali.
E o rei fica sem entender aquela manifestação daquela mão invisível que escrevia coisas que ninguém conseguia traduzir. Que a tradução era que o rei estava com os dias contados, que aquele reinado iria acabar, mas ninguém conseguia entender. E a Bíblia diz que eles começam, perceba de novo como é importante nós estarmos sempre preparados, a todo momento. A Bíblia diz que alguém fala: rei, não te perturbes, porque ali nessa altura ele já tinha chamado mágico, já tinha chamado mago, já tinha chamado adivinho, já tinha chamado feiticeiro, tinha chamado os sábios, todos os que ele imaginava que poderiam traduzir aquela escrita, e ninguém podia escrever, ninguém podia traduzir. E alguém fala: tem um entre os judeus que esse é capaz de traduzir. Aleluia! Mas o homem estava na unção, estava preparado. Ele estava em comunhão com o Senhor. Aleluia! E no momento que o rei chama ele, o rei, quando ele se apresenta diante do rei, imagine, ele está lá, o rei, como se fosse num local mais alto, assim como nós estamos aqui no altar. Daniel vem como se viesse lá pela porta, se apresenta, acredito que ele deva ter feito uma reverência, porque era costume, era normal, deve ter reverenciado, e o rei: ei, é você o mesmo Daniel? Mas que mesmo Daniel que nós estamos falando? O mesmo, lá daquele caso que o leão teve que fechar a boca para que ele não fosse comido, o mesmo lá daquele caso que recusaram os manjares do rei, o mesmo lá daquele caso que os amigos dele passearam dentro da fornalha ardente e o Senhor não permitiu que eles fossem chamuscados. Aleluia! O que o rei estava perguntando: você é o mesmo lá do passado? Você é o mesmo daquela vez? E isso eu quero perguntar para você nessa noite, como uma reflexão. Você, meu irmão, você, minha irmã, brilhos na casa do Senhor. Nós somos os mesmos de quando nós nos convertimos. É Jesus! Aleluia! Nós somos os mesmos de quando nós nos convertimos. É, glória a Deus! Arde no nosso coração a mesma brasa de quando nós nos convertimos. É Deus amado! Arde no nosso coração o mesmo desejo de fazer a obra de quando nós conhecemos e aceitamos a Jesus. É o Senhor nosso Deus! Tu é o mesmo, irmão Fidel? Tu és o mesmo? Você, tu és o mesmo? Era isso que ele estava perguntando. Tu és o mesmo? Glória a Porque Deus! muitas vezes a gente não reconhece mais quanta gente que a gente conhece no caminho. Eu já falei agora há pouco. A pessoa vem, a pessoa está fazendo a obra, a pessoa está glorificando, a pessoa está exaltando, mas de repente a pessoa começa a murchar, e ela não é mais a mesma. É Deus! É Deus! Tu é o mesmo? Lembra aquele dia que alguém pregou alguma palavra que Deus falou no teu coração? Que você veio aqui na frente chorando? Quando alguém falou, alguém quer aceitar Jesus, falou: Senhor Jesus, eu quero te aceitar. Talvez alguém te trouxe carregado, amparado aqui para frente, porque as lágrimas estavam tomando todo o teu ser. Talvez você veio por uma dor, talvez você veio por uma necessidade, ou talvez você veio por uma grande alegria que você teve, uma bênção, alguma coisa que veio naquele momento. Mas você veio, aceitou a Jesus. E a pergunta é: tu é o mesmo daquela vez? É Senhor Deus! Aleluia! Aquele voto com Jesus: Senhor, hei de te seguir, Senhor. Glória a Deus. Assim como Pedro na emoção, Pedro fala: Senhor, eu vou contigo até a morte. Porque Pedro estava emocionado, estava maravilhado. Tudo bem, errou depois, mas ele falou aquilo: eu vou contigo até a morte, Senhor. Aquele voto que tu fez com o Senhor: Senhor, eu vou contigo até a morte. Tu és o mesmo? Aleluia! Glória a Tu Deus! és o mesmo? Tu és a mesma? Pregador, eu não sou o mesmo. Eu mudei. A pergunta é: o que te fez mudar no meio do caminho? É Jesus amado! As provas
palavras contrárias vêm. Muitas vezes as pessoas que nós gostamos, que nos são caras, muitas vezes por causa da nossa decisão, acabam deixando de lado, porque agora já não convém mais, agora a gente não dá mais as mesmas risadas frívolas de antes. Agora a gente já não participa mais de coisas que nós participávamos. Agora a gente já não concorda mais com determinadas atitudes que antes nós tolerávamos. E isso muitas vezes causa separação. Só que isso muitas vezes a pessoa não tem, ou a estrutura espiritual, a pessoa começa a definhar, começa a olhar para trás, começa de repente se entristecer. Se você não é o mesmo, não é a mesma de quando você aceitou Jesus, o meu convite é: olha para dentro do seu coração. Meu Deus. O que mudou no trajeto?